Sob os nossos pés, um mundo de conflitos incessantes se desenrola. É um mundo muitas vezes ignorado, talvez até descartado como apenas o corre-corre de pequenas criaturas. No entanto, honestamente, isso é um erro profundo. Porque na grama, sob o solo e sobre as folhas, grandes guerras estão sendo travadas a cada instante, de cada dia. Não são batalhas por território ou glória, pelo menos não da maneira como os humanos pensam nelas. São muito mais fundamentais, muito mais desesperadas. Esta é uma luta brutal e interminável pela mercadoria mais preciosa de todas, a própria sobrevivência. Os combatentes podem ser pequenos, mas suas lutas são realmente épicas em escala. E suas vidas são um testemunho da força implacável da natureza. Cada pequeno farfalhar de uma folha, cada tremor no solo, pode sinalizar o início de um encontro de vida ou morte. Neste mundo, não há tratados, não há cessar-fogos, não há momentos de paz duradoura. Há apenas o caçador e o caçado, o predador e a presa. Cada criatura é armada com uma extraordinária variedade de armas e defesas, todas aprimoradas ao longo de milhões de anos de evolução. Elas nascem neste conflito, com instintos finamente ajustados aos perigos que espreitam em cada esquina. Hesitar é perecer. Julgar mal um oponente é, bem, virar comida. Este é o drama cru e sem filtros do mundo natural, encenado em um palco em miniatura. A maioria de nós caminha por este mundo, em grande parte alheia à escala do massacre. Um caminho tranquilo no jardim é, na realidade, um campo de batalha repleto de caídos. Um riacho de aparência pacífica esconde emboscadas de ferocidade impressionante. Até o próprio ar é um domínio de duelos aéreos, onde predadores mergulham com velocidade e precisão de tirar o fôlego. Para realmente entender a vida neste planeta, temos que olhar mais de perto. Precisamos espiar esta dimensão oculta e testemunhar os dramas diários que definem a vida da vasta maioria dos animais na Terra. É um mundo de complexidade de tirar o fôlego, de beleza selvagem e de profunda importância. Os protagonistas neste grande e violento teatro são os insetos. Eles são o grupo de animais mais bem-sucedido que já existiu, dominando todos os habitats concebíveis. Seu sucesso é construído sobre este constante estado de guerra. É o que impulsionou sua evolução, moldando-os na incrível diversidade de formas que vemos hoje. Das legiões organizadas de formigas aos caçadores solitários e sorrateiros, suas histórias são contos de adaptação, de engenhosidade e de uma vontade inabalável de viver contra todas as adversidades. Ignorar o mundo deles é, honestamente, ignorar o próprio motor da vida que impulsiona a nossa. Nas profundezas da Terra Sombria, dois impérios antigos estão presos em um estado perpétuo de guerra. De um lado, você tem os cupins, mestres arquitetos que constroem fortalezas imensas e complexas de barro e madeira. Seus montes são como cidadelas, completas com sistemas de ventilação, berçários e câmaras reais, tudo cuidadosamente projetado para defesa e longevidade. São uma civilização construída sobre ordem e estabilidade. Do outro lado estão as formigas correição, os bárbaros nômades do mundo dos insetos. Elas não constroem casas permanentes. Seu império é a própria marcha, um rio vivo e fluente de milhões de soldados famintos, buscando implacavelmente sua próxima conquista. O ataque não começa apenas com um único batedor, mas com uma maré avassaladora. As formigas correição avançam em uma vasta coluna, um super-organismo movendo-se com uma única mente predatória. O ar fica denso com o cheiro de seus sinais químicos, uma mensagem de desgraça iminente para a colônia de cupins. Os soldados cupins, com suas mandíbulas grandes e poderosas, correm para as paredes externas de sua fortaleza. Eles formam uma barricada viva, suas cabeças tapando os túneis de entrada,
suas mandíbulas estalando contra a horda invasora. É uma resistência desesperada e heróica contra o que parece ser uma força imparável. Um choque de defesa disciplinada contra números avassaladores. As formigas, no entanto, são mestras em guerra de cerco. Elas não apenas batem contra os portões principais. Elas exploram cada pequena rachadura, cada fraqueza nas defesas da fortaleza. Elas escalam as paredes, invadem os dutos de ventilação e cavam seus próprios túneis para contornar os defensores. Para cada soldado cupim que cai, parece que 10 formigas tomam seu lugar. A batalha se desenrola nos corredores escuros e estreitos do monte. É um caso caótico e brutal, travado mandíbula a mandíbula. As formigas estão atrás do coração da colônia, o berçário, cheio de jovens de corpo mole e indefesos, e os ovos preciosos. Por fim, o peso dos números geralmente se mostra decisivo. O enxame de formigas subjuga os defensores, inundando as câmaras internas do monte de cupins. Elas saqueiam sistematicamente a colônia, carregando ovos, larvas e pupas, para alimentar sua própria rainha insaciável e sua prole. A outrora poderosa fortaleza de cupins se torna um túmulo, seus arquitetos derrotados. As formigas correição se banquetearão e depois seguirão em frente. Uma força devastadora da natureza, deixando para trás um lembrete claro de que, neste mundo, mesmo as fortificações mais impressionantes podem cair diante de um inimigo determinado e implacável. O ciclo de vida e morte continua, escrito na poeira. No mundo aparentemente pacífico de um roseiral, outro tipo de guerra é constantemente travado. É realmente uma guerra de atrito. Aqui, os defensores são os afídeos, pequenos insetos de corpo mole que se alimentam da seiva das plantas. Eles se reúnem em densas colônias, seus pequenos corpos aglomerados em caules e folhas, drenando lentamente a vida de seu hospedeiro. Eles se reproduzem a uma taxa surpreendente, seus números aumentando rapidamente, capazes de sobrecarregar uma planta em apenas alguns dias. Para o olho destreinado, eles podem parecer pouco mais do que uma praga verde, apenas um incômodo passivo. Mas eles são uma fonte vital de alimento, um prêmio para um predador muito específico e eficiente. Seu inimigo não chega com a fúria de um enxame de formigas, mas com uma ameaça silenciosa e deliberada. A joaninha, uma criatura que frequentemente associamos à boa sorte e dias a menos de verão, é na verdade um carnívoro voraz. Tanto em seus estágios larval quanto adulto, é uma máquina altamente especializada em matar afídeos. A larva, uma criatura segmentada, quase dracônica, move-se metodicamente através de uma colônia de afídeos. Ela não se preocupa com estratégias de caça elaboradas. Ela simplesmente se aproxima de sua presa, a agarra com suas mandíbulas e a consome. É uma cena de predação implacável e metódica, repetida centenas de vezes ao longo de seu desenvolvimento. Os afídeos não estão totalmente indefesos, embora suas opções sejam bastante limitadas. Algumas espécies podem excretar um fluido pegajoso de pequenos tubos em seu abdômen, chamados cornículos, para grudar as peças bucais de um atacante. Outros podem simplesmente cair da folha, esperando escapar da atenção do predador e encontrar o caminho de volta para uma planta mais tarde. Algumas espécies de formigas até agem como guarda-costas para os afídeos, cultivando-os por suas excreções açucaradas de melada e defendendo-os ferozmente de predadores como a joaninha. Isso cria uma interação complexa e em 3 vias, uma luta entre predador, presa e protetor. No entanto, o apetite da joaninha é imenso. Um único adulto pode consumir milhares de afídeos em sua vida, tornando-a um agente crucial de controle de pragas. Esta batalha contínua, travada nas folhas de nossos jardins e fazendas, tem profundas consequências. A caça da joaninha impede que as populações de afídeos explodam, protegendo as plantas de danos severos e garantindo a saúde do ecossistema local. É um exemplo perfeito do próprio ato de equilíbrio da natureza.
Um lembrete de que até as criaturas mais charmosas podem ser um caçador formidável e essencial na grande e interminável guerra pela sobrevivência. Existem caçadores, e depois existem artistas da predação, cujos métodos são tão intrincados quanto aterrorizantes. Nas paisagens áridas das Américas, um dos mais dramáticos combates individuais no mundo dos insetos acontece. É um duelo entre dois adversários formidáveis: a tarântula, uma aranha grande, peluda e venenosa, e a vespa falcão tarântula. A vespa é uma criatura magnífica, com um corpo azul-preto metálico e asas laranja-fogo, um aviso claro para qualquer ameaça em potencial. Seu objetivo não é matar a aranha por comida, mas algo muito mais macabro. Ela busca uma incubadora viva para seus filhotes. A caçada é um caso tenso e perigoso. A vespa voa abaixo, suas antenas tremendo, procurando o cheiro de sua presa ou os fios de seda reveladores de uma toca. Quando encontra uma tarântula, uma dança mortal começa. A aranha, muitas vezes muito maior que a vespa, se ergue, exibindo suas formidáveis presas, cada uma capaz de desferir uma picada dolorosa e venenosa. A vespa, no entanto, é uma mestra da agilidade aérea. Ela se esquiva e tece, evitando os ataques da aranha, procurando uma abertura. Ela precisa ser precisa, porque um único erro pode significar sua própria morte. Este é um duelo de alto risco entre velocidade e poder. Com a velocidade da luz, a vespa encontra seu momento. Ela ataca, mergulhando seu ferrão longo e curvo em um centro nervoso na parte inferior da aranha. O veneno da vespa é um dos mais dolorosos do mundo, mas seu propósito aqui não é matar. É uma potente neurotoxina que induz paralisia imediata e permanente. A tarântula é deixada completamente indefesa, seu corpo formidável agora prisioneiro da vontade da vespa. Ela permanece viva, seus órgãos funcionando, mas não consegue mover um único músculo. A batalha acabou, e a parte verdadeiramente perturbadora da história começa. A vespa vitoriosa agora enfrenta a tarefa hercúlea de arrastar a aranha pesada e paralisada de volta para uma toca pré-preparada. Uma vez lá, ela realiza o ato final deste ritual sombrio. Ela deposita um único ovo no abdômen da aranha e então sela a toca, enterrando a tarântula viva lá dentro. Quando a larva da vespa eclodir, ela terá uma fonte de alimento fresca e viva esperando. Ela se enterra no corpo da aranha, consumindo cuidadosamente primeiro os órgãos não essenciais para manter seu hospedeiro vivo o maior tempo possível. É uma estratégia assustadoramente eficiente, um testemunho da engenhosidade sombria que a evolução pode produzir em nome da sobrevivência. Na guerra perpétua do mundo dos insetos, a vitória muitas vezes pertence não ao maior, mas ao mais bem equipado. A evolução forneceu a essas criaturas um arsenal surpreendente de armas ofensivas, cada uma perfeitamente adequada ao estilo de vida de seu dono. As armas mais diretas e talvez mais comuns são as mandíbulas. Das mandíbulas cortantes de uma formiga-soldado, capazes de fatiar o exoesqueleto de um rival, as peças bucais perfurantes de um mosquito, projetadas para penetrar a pele e sugar sangue, essas ferramentas são a linha de frente do ataque. Elas são as espadas e lanças deste campo de batalha em miniatura, usadas para morder, cortar e esmagar oponentes com eficiência brutal. Além da força física pura, existe o mundo sutil e mortal da guerra química. O veneno é uma arma particularmente sofisticada, um complexo coquetel de proteínas e enzimas entregues via ferrão, presa ou picada. A picada de uma abelha ou vespa é uma poderosa ferramenta defensiva, mas para caçadores como a vespa falcão tarântula, é um instrumento de precisão para incapacitar presas muito maiores que ela mesma. Alguns besouros predadores pulverizam produtos químicos cáusticos e ferventes de seus abdômenes para deter ou incapacitar atacantes. Essas armas químicas são invisíveis e de ação rápida,
transformando a própria química corporal de uma vítima contra si mesma em um ataque silencioso e agonizante. O trabalho em equipe em si é uma estratégia de ataque, um multiplicador de força que pode sobrepujar até as defesas individuais mais formidáveis. Uma única formiga correição é uma ameaça, mas uma coluna de 1 milhão é uma força da natureza. Um rio imparável de morte que limpa o chão da floresta de quase tudo em seu caminho. Elas se comunicam por meio de uma linguagem complexa de feromônios químicos, coordenando seus movimentos com um nível de cooperação que é a inveja de qualquer general humano. Essa inteligência coletiva permite que elas resolvam problemas complexos, como cruzar lacunas ou sitiar ninhos fortificados, transformando uma coleção de indivíduos em um superorganismo único, coeso e terrivelmente eficaz. Finalmente, há o elemento surpresa, a emboscada. O louva-a-Deus é um mestre dessa arte. Ele fica perfeitamente imóvel, seu corpo verde ou marrom se misturando perfeitamente com a folhagem, esperando com infinita paciência. Sua postura é de meditação, mas é a meditação de um assassino. Quando um inseto desavisado se aproxima, as pernas dianteiras espinhosas do louva-a-Deus atacam com uma velocidade quase imperceptível. A vítima é agarrada em um aperto inescapável e consumida viva. Essa estratégia de paciência e ação explosiva é uma maneira altamente eficaz de conservar energia e garantir uma morte bem-sucedida, um testemunho da natureza fria e calculista de um predador bem-sucedido. Para cada método engenhoso de ataque, a evolução criou um método igualmente inteligente de defesa. A primeira linha de defesa para a maioria dos insetos é seu exoesqueleto. Esta armadura, feita de uma substância resistente chamada quitina, oferece um grau notável de proteção contra ataques físicos. Para alguns besouros, esta armadura é incrivelmente espessa e robusta, tornando-os quase imunes a serem esmagados ou mordidos por predadores menores. Esta defesa passiva é uma vantagem fundamental, uma fortaleza pessoal que o inseto carrega consigo o tempo todo. É o escudo contra o qual as espadas dos predadores devem golpear, muitas vezes em vão. Quando a armadura não é suficiente, camuflagem e mimetismo fornecem a próxima camada de segurança. A arte de não ser visto é uma poderosa ferramenta de sobrevivência. Os insetos-pau são os mestres indiscutíveis disso. Seus corpos se assemelham perfeitamente a galhos, completos com nós e brotos. Eles permanecem imóveis por horas, tornando-se virtualmente invisíveis para os predadores que caçam pela visão. Outros, como o louva-a-Deus-flor, assumem a cor e a forma das pétalas, atraindo presas enquanto se escondem de seus próprios inimigos. O mimetismo leva essa decepção um passo adiante, com insetos inofensivos como as moscas das flores, evoluindo as cores de aviso amarelo e preto de uma vespa, enganando os predadores para que os evitem. Claro, algumas defesas são muito mais ativas. Muitos insetos desenvolveram a capacidade de revidar com repelentes químicos dolorosos ou desagradáveis. O besouro bombardeiro é um exemplo famoso, capaz de misturar produtos químicos em uma câmara especial em seu abdômen para produzir um spray fervente e nocivo que ele mira com incrível precisão em seu atacante. Joaninhas, quando ameaçadas, podem liberar um fluido amarelado e de cheiro fétido de suas articulações das pernas, tornando-as uma refeição intragável. Essas defesas químicas servem como uma lição poderosa para qualquer predador. Um ataque a esta criatura resultará em uma experiência muito desagradável. Finalmente, há a estratégia simples, mas muitas vezes eficaz, de fuga. Velocidade e agilidade são ativos defensivos cruciais. A capacidade de uma mosca de processar informações visuais em velocidade incrível e reagir com mudanças quase instantâneas de direção a torna um alvo notoriamente difícil de pegar. Mariposas, quando detectam os cliques ultrassônicos de um morcego caçando, imediatamente se engajam em manobras evasivas erráticas, mergulhando e espiralando para evitar a captura.
Para essas criaturas, a sobrevivência não depende de manter sua posição, mas de ser capaz de superar, voar mais rápido ou manobrar seus potenciais assassinos em uma perseguição desesperada e em alta velocidade por suas vidas. O campo de batalha dos insetos nem sempre é de conflito aberto e honesto. É também um reino de espiões, impostores e enganos elaborados, onde as linhas entre amigo e inimigo podem ser borradas das formas mais notáveis. Algumas das estratégias mais fascinantes envolvem a infiltração no próprio coração da sociedade inimiga. A borboleta azul de Halcon, por exemplo, se envolve em um ato impressionante de espionagem. Sua lagarta produz substâncias químicas que imitam as de uma espécie específica de larva de formiga. Formigas operárias, enganadas por esse disfarce químico, encontrarão a lagarta e a levarão para o fundo de seu próprio ninho, acreditando que ela seja uma de suas próprias jovens perdidas. Uma vez dentro da fortaleza inimiga, o espião começa seu trabalho. A lagarta da borboleta recebe tratamento preferencial, protegida do perigo e até alimentada pelas formigas operárias, que regurgitam comida para ela. A lagarta, por sua vez, se alimenta da própria prole das formigas, consumindo os próprios ovos e larvas com os quais foi trazida para viver. É uma traição impressionante, um cuco no ninho das formigas. As formigas trabalham incansavelmente para criar esse impostor, completamente inconscientes de que estão nutrindo a maior ameaça ao futuro de sua colônia. Esta é uma guerra vencida não pela força, mas por uma manipulação magistral dos próprios instintos sociais do inimigo. Outras formas de engano são exibidas abertamente. A aranha-bolas, uma caçadora noturna, não tece uma teia tradicional. Em vez disso, ela emprega uma estratégia de mimetismo químico para atrair sua presa. Ela produz um único fio de seda com uma bolinha pegajosa na ponta, sua bola. Mas o verdadeiro truque é o cheiro. A aranha libera um feromônio químico que imita perfeitamente o cheiro de uma mariposa fêmea pronta para acasalar. Mariposas machos, atraídas por essa promessa irresistível, voam em direção ao cheiro, apenas para serem atingidas pela bola oscilante da aranha, que as captura no ar. É uma atração fatal, uma armadilha escada com a ilusão do amor. Este mundo de subterfúgio destaca as incríveis pressões cognitivas e evolutivas em jogo. A sobrevivência não é apenas ser o mais forte ou o mais rápido, é também ser o mais inteligente. Essas estratégias de espionagem e engano são uma corrida armamentista constante. À medida que as formigas hospedeiras evoluem lentamente a capacidade de detectar os impostores químicos, as borboletas parasitas devem, por sua vez, evoluir disfarces mais perfeitos. É uma batalha silenciosa e invisível de inteligência, travada em nível molecular ao longo de milhares de gerações, provando que no reino dos insetos, informação e desinformação podem ser as armas mais potentes de todas. Essas guerras minúsculas e infinitas podem parecer contidas em si mesmas, mas suas consequências são enormes. Elas são as engrenagens invisíveis que impulsionam a maquinaria dos ecossistemas do nosso planeta. A batalha constante entre predador e presa é um dos mecanismos mais fundamentais da natureza para manter o equilíbrio. A caça de joaninhas aos afídeos ou de vespas às lagartas impede que qualquer espécie de inseto herbívoro se multiplique sem controle. Sem esses predadores, florestas inteiras e terras cultivadas poderiam ser devastadas, levando a colapsos catastróficos na vida vegetal que forma a base da teia alimentar. Esses pequenos conflitos garantem a estabilidade do mundo que vemos ao nosso redor. O papel dos insetos como guerreiros se estende ao próprio solo sob nossos pés. O conflito eterno entre formigas e cupins não é apenas um espetáculo dramático. É um processo vital de ciclagem de nutrientes. Quando uma colônia de formigas ataca um cupinzeiro, elas quebram as complexas estruturas de madeira que os cupins construíram. Esse processo,
juntamente com a constante escavação e tunelamento de ambas as espécies, areja o solo, melhorando sua estrutura e fertilidade. Os mortos dessas inúmeras batalhas se decompõem, devolvendo matéria orgânica vital à terra. Essas guerras, à sua maneira violenta, são uma forma de cultivo, trabalhando a terra em escala continental. Além disso, essas lutas são um motor primário da evolução. A pressão constante da predação impulsiona as espécies de presas a desenvolverem melhores defesas, camuflagem mais eficaz, toxinas mais potentes ou maior velocidade. Em resposta, os predadores devem evoluir para se tornarem caçadores mais eficazes, com sentidos mais aguçados, maior discrição ou resistência aos venenos de suas presas. Esta é a corrida armamentista evolutiva, um ciclo de adaptação e contra-adaptação que produziu a diversidade de tirar o fôlego da vida na Terra. Cada padrão intrincado de asas, cada veneno complexo, cada forma estranha e maravilhosa é uma relíquia de alguma luta antiga de vida ou morte. O impacto dessas batalhas atinge diretamente nossas próprias vidas. Dependemos de insetos predadores como aliados naturais na agricultura. Sem as vespas, joaninhas e crisopas que se alimentam de pragas agrícolas, nossa capacidade de produzir alimentos seria severamente diminuída. Eles são um serviço de controle de pragas gratuito e autorregulado, trabalhando dia e noite. Compreender essas relações complexas, quem come quem no mundo dos insetos, é crucial para desenvolver maneiras sustentáveis de viver neste planeta. Suas guerras são a nossa paz, suas batalhas a nossa abundância. A saúde do nosso mundo está intrinsecamente ligada aos resultados desses pequenos e brutais conflitos. Olhar de perto o mundo dos insetos é ser confrontado com uma verdade que é ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. Este é um reino onde a vida é vivida com uma intensidade que mal podemos imaginar. É um mundo de cercos épicos, de emboscadas astutas, de guerra química e de espionagem sofisticada. Os dramas que se desenrolam em uma única folha poderiam rivalizar com qualquer conto de conflito humano em sua complexidade e em suas apostas de vida ou morte. Essas criaturas não são autômatos simples e sem mente. São sobreviventes, aprimorados por milhões de anos de luta incansável em exemplos de eficiência e adaptação. Suas guerras intermináveis não são um sinal de caos, mas de uma ordem mais profunda e profunda. É através desse conflito constante que os ecossistemas encontram seu equilíbrio, que as populações são controladas e que a vida é impulsionada a se diversificar em formas cada vez mais maravilhosas. O caçador e o caçado estão presos em uma dança que impulsiona todo o planeta. A decomposição dos caídos fertiliza o solo, que nutre as plantas, que por sua vez alimentam a próxima geração de insetos, continuando o ciclo. É um sistema brutal, mas belo, onde cada vida e cada morte tem significado e propósito. Nós apenas começamos a arranhar a superfície deste mundo oculto. A cada ano, novas espécies são descobertas, e com elas, novas estratégias de sobrevivência que desafiam nossa imaginação. Há muito mais a aprender sobre suas sociedades complexas, seus métodos de comunicação e suas intrincadas relações com o mundo ao seu redor. Estudá-los é obter uma apreciação mais profunda pela pura engenhosidade da evolução e pela interconexão de todos os seres vivos. Eles são um lembrete de que as histórias mais extraordinárias são frequentemente encontradas nos lugares mais inesperados, se tivermos apenas a paciência de procurar. Portanto, da próxima vez que você caminhar por um campo ou uma floresta, pare por um momento. Escute. Olhe mais de perto. Sob o verniz da paz, um universo de drama incrível está se desenrolando. É o mundo dos insetos, um reino construído sobre o conflito, mas essencial para a vida. Eles são os verdadeiros e anônimos governantes da Terra, e sua batalha implacável, brutal e fascinante pela sobrevivência é o motor que impulsiona o mundo vivo.
Sua história é, no final, a história da própria vida, em toda a sua glória selvagem e magnífica.